Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco e nesse Conectados com a Palavra, que é o seu devocional de hoje. A perfeição chegará. Aguarde. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Essa carta escrita pelo apóstolo Paulo diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Outra versão vai dizer: pensai nas coisas que são de cima, do alto. E muitos interpretam essa ordem de Paulo como se ela recomendasse o desprezo das coisas físicas, desprezo pela sociedade na qual vivemos, desprezo pela cultura, desprezo pela natureza, apenas aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas ele mostra nessa mesma carta, já havia dito isso lá no capítulo 1, versículo 16, onde ele diz que Cristo é aquele que se importa com todas as coisas. Ele diz: pois nele, falando de Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Paulo não poderia ter essa ideia que eu expus agora. Nessa mesma carta ele já disse isso, portanto, versículos antes. As coisas que mencionei ainda há pouco não precisam e não devem ser desprezadas por nós. Convém que tenhamos o cuidado de não torná-las como senhoras ou senhores nossos e nós nos tornarmos seus servos. Essas coisas devem nos servir e jamais sejamos nós servos delas. No contexto do texto de hoje, Paulo mostra que o poder do Evangelho é grande, tem o poder de mudar a vida de alguém, é tão importante quanto defendê-lo contra o erro. Os colossenses são capazes de cumprir o mandamento diariamente para apresentar sua afeição em relação às coisas espirituais, devido à sua identificação com Cristo na morte para o passado, bem como o seu fortalecimento para o presente e para o futuro, tendo em vista a ressurreição de Cristo vencendo a morte. Isso estava muito firme no seu conceito da sua vida. Os leitores de Paulo ainda viviam aqui neste mundo, a exemplo de nós, que ainda estamos aqui. Como qualquer ser humano, nós estamos sujeitos a equívocos. E em vez de os objetos de percepção estarem a nosso serviço, nós passamos a servi-los. Isso pode acontecer, mas não deve acontecer. Não é essa a orientação da palavra de Deus. Usá-los, sim. Servi-los, jamais. A perfeição virá e quando ela vier, tudo isso pertencerá ao passado. Então, sim, esqueceremos tudo o que o presente tempo tem a nos mostrar. As coisas que estão ao nosso redor, nós precisamos delas para o nosso caminhar, para o nosso viver, até mesmo para o desenvolvimento da obra missionária no mundo. Mas temos que sempre fugir, devemos estar sempre apercebidos de não nos tornarmos servos das coisas. Nosso único Senhor é o Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. A Ele sim, toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, que em Ti existe perfeição. E no tempo próprio Tu has de Te manifestar a perfeição que vem de Ti, então não haverá mais absolutamente nada que nos impeça de termos íntima comunhão contigo, pois estaremos contigo na glória celestial. Enquanto isso, ó Deus, ajuda-nos a viver de forma digna, que seja do Teu agrado, vivendo aqui neste mundo. Em nome de Jesus. Amém.